E hoje eu vou trazer aqui para vocês esse case da Ugreen que serve para você pegar o seu SSD aí que eventualmente você não esteja mais utilizando no seu PS5 ou então no seu notebook, no seu PC e queira transformar ele num SSD externo, tá? Esse casezinho aqui possibilita essa situação em que você possa vir a utilizar o seu SSD interno como um SSD externo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal em análise e vamos lá começar a falar sobre esse SSD. Bom, primeiramente deixa eu explicar por que eu resolvi comprar um produto como esse. Eu recebi recentemente aqui no canal um SSD da Western Digital para eu poder colocar no meu PS5. Eles enviaram para mim aqui no dia do backup, que foi no dia 30 de março. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, você ainda não conferiu, basta você dar uma conferida no final desse vídeo que vai estar linkado para que vocês possam conferir. Beleza? E lá eu mostrei o processo de tirar o SSD anterior que estava expandindo a memória do meu PS5, que era um SSD da Gigabyte Aorus, e substituir ele pelo SSD NVMe da Western Digital, que foi um SSD pensado e autorizado pela Sony para ser utilizado exatamente no PS5. Ele vem inclusive com dissipador de calor, bacana, eu mostrei tudo isso no vídeo. Beleza? Só que aí acabou sobrando o SSD que eu estava utilizando no meu PS5, que era esse da Gigabyte Aorus, que ficou por aí jogado. Foi aí que me veio a ideia de transformar esse SSD, que até então era interno, num SSD externo. E aí foi quando eu pesquisei esse casezinho aqui da Ugreen para fazer essa transição para mim, tá? A Ugreen, junto com algumas outras marcas como o Baseus, entre outras, acabam tendo muitos produtos como esse aqui, que acabam auxiliando a gente no nosso dia a dia quando a gente precisa de algumas coisas nesse sentido, tá? São todas marcas muito confiáveis, são marcas chinesas, mas são marcas de extrema qualidade, muito bem construídas, então pode comprar sem medo nenhum, tá? Eu tenho alguns apetrechos aqui da Ugreen, por exemplo, da Baseus, e todos funcionam perfeitamente sem nenhum tipo de problema, tá? A Anker também é uma marca muito boa, então qualquer uma dessas marcas vai servir perfeitamente para você, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse modelo que eu comprei, tanto da versão importada lá do AliExpress, que na data desse vídeo está saindo por volta dos seus R$ 79,00, precisa ser considerado a remessa conforme, que é a taxa de 17% em cima disso, então você vai pagar mais de R$ 100 aí um pouquinho, mas ainda assim eu acho que compensa bastante, tá? Principalmente quando você compara com o preço que é vendido aqui no Brasil já. Também vou deixar o link de produtos similares a esse aqui já no Brasil, na Amazon, só que lá o preço costuma ser mais alto. Na verdade, costuma ser até o dobro, tá? Então eu aconselho realmente que vocês busquem o AliExpress, que ainda compensa bastante nesse sentido para esse tipo de produto. Beleza? E esse aqui é um produtinho que acaba calhando bastante, porque ele traz aqui uma possibilidade de velocidade de conexão bem bacana, já que o SSD da Aorus era um SSD que tinha uma velocidade máxima de 7 GB de transferência de arquivo e tal, precisa ter um case que consiga ter um mínimo de compatibilidade para que você consiga manter algo próximo dessa velocidade de transferência de arquivo que o SSD nativamente acaba possibilitando para você, tá? Se você comprar qualquer case, dependendo da case, não vai proporcionar toda essa experiência, porque a case acaba limitando, acaba gargalando a velocidade do SSD que você vai colocar aqui dentro, tá? E esse aqui é um produto bem simples. Eu vou deixar, na verdade, já deve estar passando algumas imagens aí para vocês desse produto aqui. É um produto bem simples, bem básico. Ele traz aqui essa proteção de borracha ao entorno dele e para você colocar aqui o seu SSD é bem simples. Basta você empurrar aqui a parte oposta da conexão USB tipo C, que é esse outro lado aqui. Basta você empurrar para frente aqui, ó, e ele já solta aqui a gavetinha para você puxar e encaixar aqui o seu SSD, tá? Isso aqui é um adesivo térmico que eu aproveitei da própria Gigabyte. Esse SSD aqui, como foi pensado para o PS5, ele vinha com dissipador de calor acoplado no SSD. Então eu tive que tirar o dissipador de calor primeiro, para depois sim encaixar ele aqui nesse adaptadorzinho, nesse case da Ugreen, tá? Senão ele não ia caber, porque o dissipador de calor acaba deixando o SSD mais grosso. Eu acabei aproveitando o próprio adesivo térmico que já veio no SSD originalmente e coloquei aqui para ajudar também. Mas ele traz também na caixa um adesivo térmico para que você possa colocar e fazer exatamente esse papel que eu estou fazendo aqui.
como eu já tinha, acabei não utilizando, tá? E aí você tem aqui as possibilidades de furação certinho, de acordo com o tamanho do seu SSD. Uma vez que você achou lá, basta você colocar a borrachinha no lugar para travar o seu SSD no ponto, e aí você encaixa aqui novamente, empurra até ouvir o clique e já está pronto para você utilizar, tá? Ele traz um cabo também, obviamente, para que você possa utilizar o SSD acoplado em qualquer outro device, para que você possa transferir os arquivos entre os devices. Então, fica aí já essa dica para quem tem um SSD aí sobrando e não sabe o que fazer com ele. Uma dica extra para vocês é que quando vocês forem comprar um case para o seu SSD, verifica primeiro direitinho qual é o tipo de SSD que você tem, tá? Existem alguns tipos diferentes de SSD e nem todos os modelos de SSD são compatíveis com esse tipo de case. Você precisa comprar o case adequado para o seu SSD. Então fica aí essa dica para ser observado. Aqui, por exemplo, na caixa, aqui atrás, ele vem mostrando quais são os modelos com que ele é compatível, tá? Normalmente no anúncio também vem falando quais são os modelos de SSD que ele é compatível. Então fica atento a esse detalhe, senão você pode acabar comprando um case para o seu SSD que não vai servir, tá? Então esse aqui, por exemplo, é para SSD NVMe. Existem outros tipos de SSD e que você precisa ficar atento a esses detalhes que eu acabei de falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.